Uma garota atrapalhada perdeu o sapato ao sair correndo de um restaurante. Mal sabia ela que o dono do lugar, um milionário reservado, viu tudo e decidiu ir atrás dela. Mas por que ele fez isso? E o que ele descobriu quando a encontrou? Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O despertador soou às 6 da manhã e Marina Santos abriu os olhos com a mesma sensação de sempre: pressa. Seus cabelos castanhos estavam completamente desarrumados e ela precisava estar no trabalho em 2 horas. O pequeno apartamento de 2 quartos na Vila Matilde, que dividia com Júlia, era aconchegante, mas as paredes finas não escondiam o barulho dos vizinhos que já começavam suas rotinas matinais. "Mari, você vai se atrasar de novo", gritou Júlia do banheiro, enquanto escovava os dentes antes de sair para seu trabalho na loja de roupas do shopping. "Já estou indo", Marina respondeu, tropeçando na pilha de livros de administração que havia deixado no chão na noite anterior. Estudar após um turno de 8 horas no restaurante era exaustivo, mas ela sabia que era sua única chance de ter um futuro melhor. Depois de um banho rápido e um café da manhã que consistia apenas em uma fatia de pão com margarina, Marina pegou seu uniforme do armário. A saia preta justa e a blusa branca eram obrigatórias no Le Bernardin, um dos restaurantes mais sofisticados de Pinheiros. Ela sempre se sentia deslocada ali, servindo pratos que custavam mais do que ela ganhava em uma semana. O transporte público de São Paulo estava, como sempre, lotado. Marina se espremeu no metrô da linha vermelha, segurando firme sua bolsa pequena e pensando na lista de coisas que precisava fazer. Além do trabalho, tinha uma prova de contabilidade na semana seguinte e ainda não havia terminado de estudar. Ao chegar ao restaurante, a atmosfera estava diferente. Os garçons mais experientes sussurravam entre si e o chefe André parecia mais nervoso que o normal. "Marina, você vai ficar responsável pelas mesas VIP hoje", disse o gerente, Sr. Roberto, um homem de meia idade com um bigode bem cuidado. "Temos um cliente muito importante vindo jantar. Eduardo Santos, o dono da rede de hotéis Santos em Associados." Marina sentiu o estômago se revirar. Ela já havia ouvido falar de Eduardo Santos. Era impossível não conhecer o nome dele em São Paulo. Aos 32 anos, ele era considerado um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade, sempre aparecendo nas revistas de negócios com seu sorriso confiante e ternos impecáveis. "Eu? Mas, senhor Roberto, você sabe que eu ainda sou meio..." Marina gesticulou vagamente, tentando encontrar uma palavra educada para desastrada. "Você vai se sair bem, Marina. Só seja você mesma, mas com cuidado extra, está bem?" O resto da tarde passou em uma névoa de nervosismo. Marina verificou e reverificou cada mesa, cada utensílio, cada dobra do guardanapo. Quando finalmente chegou a hora do jantar, ela sentiu como se milhares de borboletas tivessem invadido seu estômago. Eduardo Santos estacionou sua BMW preta em frente ao Le Bernardin às 8 da noite em ponto. Ele havia escolhido aquele restaurante para o jantar de negócios porque prezava pela qualidade e discrição. 2 coisas essenciais quando se está fechando um contrato de 20 milhões de reais. Aos 32 anos, Eduardo tinha tudo o que a sociedade considerava sucesso: uma empresa próspera, um apartamento cobertura em Moema, carros importados e acesso aos círculos sociais mais exclusivos de São Paulo. Mas ultimamente algo dentro dele parecia vazio. As mulheres que conhecia em eventos sociais eram todas iguais, bonitas, bem educadas, mas sem profundidade. Ele sentia como se estivesse vivendo no piloto automático. "Boa noite, Sr. Santos", cumprimentou o gerente, praticamente se curvando. "Sua mesa está reservada e nosso melhor garçom estará cuidando do senhor esta noite." Eduardo acenou educadamente e seguiu até a mesa próxima à janela, onde já esperavam seus 2 sócios. A conversa logo se voltou para números, projeções e estratégias de expansão da rede hoteleira. Do outro lado do salão, Marina respirou fundo e alisou o uniforme uma última vez. Suas mãos tremiam ligeiramente quando ela se aproximou da mesa dos empresários. "Boa noite, senhores. Meu nome é Marina e eu serei a garçonete de vocês esta noite", disse ela, tentando manter a voz firme. Eduardo olhou para cima do menu e ficou momentaneamente surpreso. A garçonete à sua frente era diferente das outras funcionárias do restaurante. Tinha algo de genuíno em seus olhos castanhos,
Uma simplicidade que contrastava com o ambiente sofisticado. Ela não usava uma maquiagem elaborada. Seus cabelos estavam presos em um coque simples e havia uma marca de caneta azul em sua mão, provavelmente de estudar. Prazer, Marina, Eduardo respondeu com um sorriso mais caloroso do que o habitual. Você poderia nos recomendar algo especial? Marina sentiu seu coração acelerar. A voz dele era grave e gentil, muito diferente do tom autoritário que ela esperava de um empresário milionário. Claro, o chefe André recomenda especialmente o salmão grelhado com risoto de fungo e a sobremesa de chocolate belga é... Marina gesticulou animadamente, esquecendo momentaneamente seus nervos. A conversa fluiu naturalmente. Eduardo fez perguntas sobre os pratos, e Marina respondeu com uma paixão genuína pela culinária que ela havia aprendido observando o chefe. Ela não notou que Eduardo prestava mais atenção nela do que nas explicações dos pratos. Quando Marina voltou com os pedidos carregando uma bandeja pesada, tudo aconteceu em câmera lenta. Um cliente na mesa ao lado se levantou abruptamente para cumprimentar alguém e Marina, tentando desviar, perdeu o equilíbrio. A bandeja voou, os pratos se espalharam, e no meio do caos seu sapato direito, um escarpão preto simples que ela havia comprado em uma promoção, saiu voando diretamente para debaixo da mesa de Eduardo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou para seu pé descalço, depois para a mesa de Eduardo, depois para os pratos espalhados pelo chão. Sua face ficou vermelha como um tomate. Eu sinto muito. Ela gaguejou tentando recolher os pratos quebrados com as mãos tremendo. Eduardo se abaixou e pegou o sapato delicadamente. Era simples, bem cuidado, com pequenos sinais de uso que contavam a história de alguém que caminhava muito e trabalhava duro. Está tudo bem, disse ele suavemente, oferecendo o sapato para ela. Acidentes acontecem. Mas Marina estava em pânico completo. Sem conseguir processar a gentileza na voz dele, ela murmurou uma desculpa incompreensível e praticamente correu para os fundos do restaurante, deixando Eduardo com o sapato na mão e uma expressão de curiosidade no rosto. Nos fundos do restaurante, Marina se apoiou contra a parede, respirando pesadamente. Júlia sempre dizia que ela era capaz de transformar qualquer situação simples em um desastre épico, mas desta vez ela havia se superado. Marina, o que aconteceu? Perguntou o chefe André, encontrando-a escondida entre os equipamentos da cozinha. Eu arruinei tudo, chefe. Derrubei os pratos na mesa do Sr. Santos, perdi meu sapato e agora provavelmente vou ser demitida, ela disse, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eduardo, enquanto isso, permaneceu sentado à mesa, girando o sapato entre as mãos. Seus sócios retomaram a conversa sobre negócios, mas ele não conseguia se concentrar. Havia algo sobre aquela garçonete desastrada que havia despertado sua curiosidade de uma forma que ele não sentia há anos. Quando Marina finalmente reuniu coragem para voltar ao salão principal, descalça e com o rosto ainda vermelho, Eduardo já havia partido. Sobre a mesa, além de uma gorjeta generosa, ele havia deixado um bilhete simples. Obrigado pelo melhor atendimento que já recebi. Espero que nos encontremos novamente. I.S. Marina segurou o bilhete, sem entender completamente o que havia acontecido, mas sentindo que algo em sua vida havia mudado naquela noite. Eduardo não conseguiu dormir na noite do jantar no Le Bernardin. Sentado em sua cobertura em Moema, com a vista panorâmica da cidade iluminada, ele segurava o sapato de Marina e tentava entender o que havia acontecido com ele. Aos 32 anos, já havia conhecido centenas de mulheres em eventos sociais, jantares de negócios e através de amigos em comum. Todas eram bonitas, bem educadas e interessadas em seu dinheiro. Mas nenhuma havia causado o impacto que aquela garçonete desastrada tinha causado. Havia algo na forma como Marina havia falado sobre os pratos, na paixão genuína em seus olhos quando descrevia o trabalho do chefe, na marca de caneta azul em sua mão, que denunciava suas horas de estudo. Ela não havia fingido interesse nele, não havia tentado impressioná-lo. Na verdade, ela havia fugido dele. Isso é loucura, murmurou para si mesmo, mas mesmo assim pegou o telefone e ligou para seu assistente pessoal. Carlos,
Preciso que você descubra algumas informações sobre uma funcionária do Le Bernardin, uma garçonete chamada Marina. Do outro lado da linha, Carlos Mendes, que trabalhava com Eduardo há 5 anos, não conseguiu esconder a surpresa. Seu chefe nunca havia demonstrado interesse particular por funcionários de restaurantes. Claro, Sr. Santos. Alguma informação específica? Tudo o que puder encontrar, mas seja discreto. Enquanto isso, no apartamento em Vila Matilde, Marina estava sentada na cama, ainda segurando o bilhete que Eduardo havia deixado. Júlia acabara de chegar do trabalho e encontrou a amiga em estado de choque. Mari, você está me assustando. O que aconteceu hoje? Júlia se sentou ao lado da amiga, notando que ela estava usando apenas uma meia no pé direito. Eu conheci o Eduardo Santos. Marina disse baixinho, como se estivesse confessando um crime. O empresário? Aquele que aparece na revista Veja? Como assim conheceu? Marina contou toda a história, desde o momento em que soube que serviria à mesa dele até a fuga embaraçosa pelos fundos do restaurante. Júlia a ouviu com os olhos cada vez mais arregalados. Espera, deixe eu entender. Você derrubou os pratos na mesa do homem mais rico de São Paulo, perdeu seu sapato e ele deixou um bilhete dizendo que foi o melhor atendimento que já recebeu? Júlia pegou o bilhete e leu novamente. Mari, você tem certeza de que isso não é uma pegadinha? Eu não sei, Ju. Ele foi tão gentil, sabe? Não gritou comigo, não reclamou com o gerente. Só disse que acidentes acontecem. E você fugiu. Eu entrei em pânico. Você conhece a minha sorte com homens. Lembra do Lucas, que eu achava que estava interessado em mim e ele só queria que eu ajudasse ele com matemática? Júlia suspirou. Marina tinha histórico de se sabotar quando se tratava de relacionamentos. Sempre achava que não era boa o suficiente, bonita o suficiente, interessante o suficiente. Mari, você já considerou que talvez ele tenha gostado de você de verdade? Não do seu dinheiro, porque você não tem. Não da sua posição social, porque você é garçonete. Talvez ele tenha gostado de você. Marina balançou a cabeça. Homens como Eduardo Santos não se interessam por mulheres como eu, Ju. Isso só acontece nos filmes. Na manhã seguinte, Carlos havia feito seu trabalho com eficiência. Eduardo recebeu um relatório detalhado sobre Marina Santos. 24 anos. Estudante de administração noturna na Uninove. Trabalhava no Le Bernardin há 8 meses. Morava em Vila Matilde. Não tinha namorado conhecido. E, de acordo com seus colegas de trabalho, era conhecida por ser gentil, trabalhadora e incrivelmente desastrada. Interessante, murmurou Eduardo, lendo que ela havia perdido 3 empregos anteriores por pequenos acidentes. Ela é consistente, pelo menos. Eduardo decidiu que iria até o restaurante naquela noite, mas quando chegou lá, descobriu que Marina havia pedido folga. Sr. Roberto, o gerente, estava visivelmente nervoso. Sr. Santos, espero que não tenha havido nenhum problema com o atendimento ontem. A Marina é uma boa funcionária, mas às vezes não houve problema algum. Eduardo o interrompeu. Na verdade, ela foi excelente. Quando ela trabalha novamente? Amanhã à noite, senhor. Eduardo saiu do restaurante com um plano. Voltaria no dia seguinte. Enquanto isso, Marina estava em casa, tentando estudar para a prova de contabilidade, mas não conseguia se concentrar. Cada vez que olhava para o bilhete de Eduardo, sentia uma mistura de ansiedade e algo que não conseguia identificar. Você precisa parar de pensar nele, disse Júlia, entrando no quarto com 2 xícaras de café. Ou ir atrás dele. Ir atrás dele? Ju, você enlouqueceu? Eu não vou perseguir um homem que conheci por 5 minutos. Você não conheceu ele por 5 minutos. Você conversou com ele, riu com ele, e ele claramente gostou de você. Por que você não pode aceitar isso? Marina suspirou e fechou o livro de contabilidade. Porque eu sei como essas coisas terminam. Lembra quando eu trabalhava na lanchonete e achei que o filho do dono estava interessado em mim? Ele só queria alguém para fazer as tarefas dele. Ou quando eu conheci o André na faculdade e descobri que ele tinha namorada. Mari, nem todos os homens são iguais. E além disso, você nunca vai saber se não tentar. Não tenho que tentar, Ju. Ele é milionário. Eu sou garçonete. Ele provavelmente nem lembra mais de mim. Na noite seguinte, Marina voltou ao trabalho com uma mistura de esperança e terror. Parte dela queria que Eduardo aparecesse, outra parte torcia para nunca mais vê-lo. Ela havia comprado um sapato novo, idêntico ao que havia perdido,
e verificou várias vezes se estava bem amarrado. Eduardo chegou ao restaurante às 8h30, depois do horário de pico, esperando encontrar Marina mais relaxada. Ele havia ensaiado o que diria, havia pensado em uma desculpa plausível para estar lá novamente. "Boa noite", disse ele quando Marina se aproximou de sua mesa. "Você deve estar surpresa em me ver aqui novamente." Marina sentiu seu coração acelerar. Ele tinha voltado. Ele realmente tinha voltado. "Boa noite, Sr. Santos. É um prazer tê-lo conosco novamente", ela respondeu, tentando manter a voz profissional, mas suas mãos tremiam ligeiramente. "Eu queria devolver isto", Eduardo disse, retirando o sapato de Marina de uma sacola elegante. "Acredito que seja seu." Marina olhou para o sapato, depois para ele, depois para o próprio pé. Eu comprei um novo. Pode ficar com esse se quiser." Eduardo riu, uma risada genuína que iluminou seu rosto. "O que eu faria com um sapato feminino tamanho 36? "Eu não sei", Marina respondeu, e pela primeira vez sorriu de verdade. "Paperweight?" "Paperweight", Eduardo repetiu divertido. "Interessante. Você tem outras sugestões criativas para o uso de sapatos perdidos?" "Bem, poderia ser um vaso para plantas pequenas, ou um porta-lápis, ou..." Marina parou, percebendo que estava sendo ridícula. "Desculpe, eu estou falando besteira." "Não, continue. Estou genuinamente curioso sobre as possibilidades." Marina o olhou nos olhos e viu algo que não esperava. Interesse genuíno. Não o interesse educado que as pessoas tinham quando queriam algo dela, mas curiosidade real sobre o que ela pensava. "Você está zombando de mim", disse ela, mas sem hostilidade. "Não estou. Eu raramente encontro pessoas que transformam acidentes em arte." "Arte? Ontem você transformou um simples atendimento em uma performance memorável. Hoje está me dando ideias para um novo negócio. Decoração com sapatos perdidos." Marina riu, uma risada espontânea que fez outros clientes olharem na direção deles. "Você está maluco?" "Provavelmente", Eduardo admitiu. "Marina, você gostaria de tomar um café comigo quando sair do trabalho?" O sorriso de Marina desapareceu. A realidade voltou como um balde de água fria. "Eu não posso, desculpe." "Você tem namorado?" "Não, não é isso. É que nós somos muito diferentes. Você é você, e eu sou apenas uma garçonete." Eduardo se inclinou para a frente. "Marina, eu construí uma empresa do zero. Comecei lavando pratos em uma lanchonete quando tinha 16 anos. Você acha que eu me importo com o que você faz para viver?" Marina o encarou surpresa. "Sério? Sério. Então que tal aquele café?" Marina olhou ao redor do restaurante, viu o Sr. Roberto observando a interação com interesse e sentiu o peso da decisão. Ela poderia dizer não e continuar sua vida segura e previsível, ou poderia arriscar. Eu termino às 11, disse ela finalmente. "Eu estarei esperando", Eduardo respondeu, e Marina sentiu como se tivesse acabado de pular de paraquedas. Marina olhou para o relógio pela 10ª vez em 5 minutos. Eram 10h50, e ela ainda não tinha certeza se realmente iria encontrar Eduardo. Passou os últimos 15 minutos do trabalho se questionando se havia cometido um erro terrível ao aceitar o convite. "Mari, você está parecendo que vai desmaiar", disse Carla, outra garçonete que trabalhava no turno da noite. "Relaxa, é só um café." "Não é só um café, Carla. É um café com Eduardo Santos. Você sabe quem ele é?" "Sei, e sei também que ele ficou aqui te esperando por 2 horas ontem, quando você não apareceu. Isso não é coisa de homem, que só quer se divertir." Marina suspirou e terminou de limpar a última mesa. Ela havia trocado o uniforme por uma blusa azul simples e uma calça jeans, as melhores roupas que tinha para uma ocasião como aquela. Suas mãos tremiam enquanto aplicava um pouco de batom que havia emprestado de Júlia. Do lado de fora do restaurante, Eduardo esperava encostado em sua BMW, mas não no carro chamativo que normalmente usava. Ele havia propositalmente escolhido o modelo mais discreto que possuía, um sedã preto simples. Não queria que Marina se sentisse ainda mais intimidada. Quando ela saiu do restaurante, Eduardo sentiu novamente aquele aperto no peito que havia sentido na noite anterior. Marina era bonita de uma forma natural, sem os excessos de maquiagem e roupas caras das mulheres que frequentavam seu círculo social. Havia algo genuíno nela que o atraía de uma forma que não conseguia explicar. "Oi",
disse ela timidamente, parando a alguns metros dele. Oi, Eduardo respondeu sorrindo. Você veio. Eu disse que viria. Sim, mas depois da nossa conversa eu não tinha certeza se você não mudaria de ideia. Marina mordeu o lábio inferior, um hábito que tinha quando estava nervosa. Eu quase mudei, umas 5 vezes. O que fez você vir mesmo assim? Curiosidade, ela admitiu. E minha melhor amiga que disse que me trancaria do lado de fora do apartamento se eu não viesse. Eduardo riu. Gosto dela já. Onde você gostaria de ir? Conheço alguns lugares. Na verdade, Marina o interrompeu. Eu conheço um lugar. Se você não se importar que não seja sofisticado. Eu cresci em Cidade Tiradentes, Marina. Sofisticação é algo que aprendi depois. Marina o olhou surpresa. Cidade Tiradentes era uma das regiões mais pobres de São Paulo, muito longe do mundo glamouroso que ela associava com Eduardo Santos. Sério? Sério. Então qual é esse lugar? Marina o guiou pelas ruas de Pinheiros até chegarem a uma padaria 24 horas, que ficava a 3 quarteirões do restaurante. O local era simples, com mesas de fórmica e cadeiras de plástico, mas estava limpo e tinha um aroma acolhedor de pão fresco. Dona Rosa faz o melhor pão de açúcar da cidade, disse Marina, acenando para a senhora idosa atrás do balcão. Venho aqui sempre depois do trabalho. Eduardo olhou ao redor e sorriu. Não venho em um lugar assim há anos. Eles se sentaram em uma mesa pequena no canto e Marina pediu 2 cafés e pães de açúcar. Eduardo observou como ela cumprimentava a dona da padaria pelo nome, como conhecia os outros clientes regulares, como se sentia em casa ali. Você disse que começou lavando pratos, Marina disse depois que Dona Rosa trouxe os cafés. Como foi parar na hotelaria? Eduardo mexeu o açúcar no café, pensando em como responder. Raramente falava sobre seu passado, mas com Marina sentia vontade de ser honesto. Minha mãe trabalhava como camareira em um hotel no centro. Eu a ajudava nos fins de semana desde os 12 anos. Quando completei 16, consegui um emprego de meio período na cozinha do mesmo hotel. O dono, Sr. Augusto, era um homem bom. Ele percebeu que eu prestava atenção em tudo, não só no meu trabalho. E aí, ele me deu oportunidades. Primeiro me promoveu para o atendimento, depois me ajudou a estudar administração hoteleira. Quando ele decidiu se aposentar, me ofereceu sociedade. Eu tinha 25 anos e nenhum dinheiro, mas ele acreditou em mim. Marina o escutava fascinada. E sua mãe? Ela morreu há 3 anos. Câncer. Pelo menos consegui dar a ela uma casa própria antes de... Eduardo parou, a voz embargando ligeiramente. Sinto muito, Marina disse suavemente, colocando a mão sobre a dele em cima da mesa. Ela deve ter ficado muito orgulhosa de você. Espero que sim. Eduardo olhou para a mão pequena e calejada de Marina sobre a sua. E você? Como acabou trabalhando no Le Bernardin? Marina riu, mas não era uma risada alegre. Não foi exatamente uma escolha. Eu trabalhava em uma lanchonete perto da faculdade, mas fechou. Depois foi um café na Vila Madalena, mas eu quebrei a máquina de expresso no meu segundo dia. Depois uma pizzaria, mas... Deixe-me adivinhar. Você derrubou alguma coisa? Uma pizza inteira em cima de um cliente. Era o aniversário da filha dele. Marina escondeu o rosto nas mãos. Eu sou um desastre ambulante. Ou você é uma pessoa normal em situações estressantes? Marina o olhou por entre os dedos. Você está tentando me fazer sentir melhor. Estou tentando te fazer ver que talvez você seja mais dura consigo mesma do que deveria ser. Eles ficaram em silêncio por um momento, bebendo o café e comendo o pão doce. Marina observou Eduardo discretamente. Ele havia tirado a gravata e aberto o primeiro botão da camisa, e parecia mais relaxado do que ela imaginava que um empresário milionário poderia parecer. Posso te fazer uma pergunta? Marina disse finalmente. Claro. Por que você voltou? Quero dizer, você deve conhecer dezenas de mulheres mais interessantes que eu. Eduardo a encarou diretamente. Porque em 16 anos de vida adulta, você foi a primeira pessoa que não quis nada de mim. Você literalmente fugiu. Isso não é um bom motivo para gostar de alguém. Não é o único motivo, Eduardo disse, inclinando-se para a frente. Você tem paixão pelo que faz, mesmo que seja só servir mesas. Você estuda, trabalha, se esforça. Você trata a Dona Rosa como se ela fosse sua avó, e ela claramente gosta de você. Você transformou um acidente embarrassing em algo memorável.
Marina sentiu suas bochechas corarem. Você está idealizando. Talvez, mas eu gostaria de descobrir se estou certo. Era quase meia-noite quando eles deixaram a padaria. Marina havia se surpreendido com o quão fácil era conversar com Eduardo. Ele fazia perguntas sobre seus estudos, sobre seus sonhos, sobre sua família. Não eram as perguntas superficiais que ela esperava, mas questões que mostravam interesse genuíno. Onde você mora? Eduardo perguntou enquanto caminhavam devagar pelas ruas quase desertas de Pinheiros. Vila Matilde, Zona Leste. Você? Moema. Tenho uma cobertura lá. Eduardo parou de andar. Marina, isso vai soar estranho, mas eu gostaria de te levar para casa. Não porque eu esteja tentando, quero dizer, apenas porque é tarde e... Eu pego o metrô. Marina o interrompeu rapidamente. Sempre faço isso. Eu sei, mas... Eduardo, você é gentil, mas nós vivemos em mundos diferentes. Você tem uma cobertura em Moema. Eu divido um apartamento de 2 quartos com minha melhor amiga. Você tem uma BMW. Eu tenho um bilhete único do metrô. E isso importa? Marina parou de andar e o encarou. Importa sim. Importa porque eu sei como essas coisas funcionam. Você está entediado com sua vida social. Eu sou uma novidade interessante. Daqui a algumas semanas, você vai perceber que não temos nada em comum e vai voltar para o seu mundo. Você está me julgando baseada em preconceitos. Não são preconceitos, Eduardo. É realidade. Você pode dizer que começou lavando pratos, mas isso foi há 16 anos. Agora você usa ternos que custam mais do que eu ganho em um mês. Eduardo ficou quieto por um momento, processando as palavras dela. Você tem razão sobre algumas coisas. Eu tenho dinheiro agora, tenho privilégios que não tinha antes, mas você está errada sobre meus motivos. Está bem, Marina disse, mas seu tom indicava que ela não acreditava nele. Marina, posso te mostrar algo? Ela hesitou, mas acenou com a cabeça. Eduardo a guiou até onde seu carro estava estacionado e abriu a porta do passageiro. Você disse que não entraria no meu carro. Eu disse que não precisava de carona. Isso é diferente. Durante os 20 minutos de viagem até a Zona Leste, eles conversaram sobre música, sobre a cidade, sobre pequenas coisas que revelavam mais sobre suas personalidades. Eduardo descobriu que Marina gostava de samba, mas ouvia pop internacional quando estava estudando. Marina descobriu que Eduardo sabia cantar e já havia tocado violão em bares para ganhar dinheiro extra durante a faculdade. Pare aqui, Marina disse quando chegaram próximo ao seu prédio. Eu desço na esquina. Por quê? Porque se meus vizinhos virem uma BMW parando na frente do prédio, vão achar que eu estou envolvida com tráfico ou algo assim. Eduardo riu, mas parou o carro onde ela pediu. Posso te ver novamente? Marina ficou com a mão na maçaneta da porta, sem saber o que responder. Eduardo, eu gostei muito desta noite. Você é diferente do que eu esperava, mas você ainda acha que isso não vai dar certo. Eu acho que nós dois vamos acabar nos machucando. Eduardo desligou o carro e se virou para ela. Marina, eu não sei o que vai acontecer entre nós. Talvez você esteja certa, talvez isso não funcione. Mas eu gostaria de tentar. Não porque eu estou entediado. Não porque você é uma novidade. Porque em 3 dias você me fez sentir mais eu mesmo do que eu me senti nos últimos 3 anos. Marina o olhou nos olhos e viu sinceridade ali. Você realmente acredita nisso? Acredito. A questão é, você está disposta a tentar? Marina respirou fundo. Eu estou apavorada. Eu também. Mesmo? Marina, eu construí uma empresa de 20 milhões de reais. Eu fecho negócios com empresários internacionais. Mas a ideia de você decidir que não quer me ver de novo me deixa mais nervoso do que qualquer reunião de negócios. Marina sorriu pela primeira vez desde que entraram no carro. Isso é ridículo. Completamente ridículo, Eduardo concordou. Então, o que você vai fazer? Vai fugir de novo? Marina pensou em Júlia, que sempre dizia que ela sabia se sabotar quando as coisas ficavam boas. Pensou em todas as oportunidades que havia perdido por medo. Pensou no bilhete que Eduardo havia deixado no restaurante e na forma como ele a olhava, como se ela fosse interessante e importante. Eu vou tentar não fugir, disse ela finalmente. Mas você precisa ser paciente comigo. Eu não sei como isso funciona. Nós vamos descobrir juntos, Eduardo disse. E pela primeira vez em anos, ele realmente acreditava que estava falando a verdade.
Quando Marina saiu do carro e acenou para ele da calçada, Eduardo ficou observando até ela entrar no prédio. Ele sabia que sua vida havia mudado naquela noite, mas não imaginava o quão complicado seria conciliar dois mundos tão diferentes. No apartamento, Marina encontrou Júlia esperando acordada na sala, fingindo assistir televisão. E então? Júlia perguntou assim que Marina entrou. Então eu acho que estou apaixonada, Marina respondeu, tirando os sapatos e se jogando no sofá ao lado da amiga. Graças a Deus, Júlia exclamou. Eu já estava achando que você ia virar freira. Ju, ele é incrível, mas eu estou com tanto medo. Medo do quê? De tudo. De não ser suficiente para ele. De descobrir que isso é só uma fase. De me machucar. Júlia pegou as mãos da amiga. Mari, você já se machucou tentando se proteger. Talvez seja a hora de se machucar tentando ser feliz. Marina olhou para a melhor amiga e sorriu. Quando você ficou tão sábia? Desde que comecei a assistir aqueles programas de relacionamento, Júlia respondeu. E as duas riram até adormecer no sofá, como faziam desde que eram adolescentes. Do outro lado da cidade, Eduardo estava em sua cobertura, olhando pela janela para as luzes de São Paulo. Pela primeira vez em anos, ele não estava planejando o próximo negócio ou preocupado com planilhas financeiras. Estava pensando em uma garçonete desastrada que havia roubado seu coração junto com sua paz de espírito. E pela primeira vez em muito tempo, ele estava realmente feliz. Nas 2 semanas seguintes, Eduardo e Marina desenvolveram uma rotina estranha, mas reconfortante. Ele aparecia no Le Bernardin sempre que ela trabalhava, pedia um jantar simples e esperava até o final do expediente para conversar com ela. Depois caminhavam até a padaria da Dona Rosa ou simplesmente andavam pelas ruas de Pinheiros, conversando sobre tudo e nada. Marina descobriu que Eduardo tinha um senso de humor seco e uma risada contagiante. Ele descobriu que ela memorizava letras de música depois de ouvir apenas uma vez e que fazia imitações hilariantes dos clientes mais difíceis do restaurante. Lentamente, as barreiras entre eles começaram a diminuir. Você já me contou sobre sua família, disse Marina numa quinta-feira à noite, enquanto dividiam um pão de açúcar na padaria. Mas e amigos? Você deve ter muitos. Eduardo ficou quieto por um momento, mexendo o café. Na verdade, não muitos. Quando você tem dinheiro, é difícil saber quem gosta de você pelo que você é e quem gosta pelo que você tem. Isso é triste. É a realidade. Tenho sócios conhecidos de negócios, pessoas que frequentam os mesmos eventos sociais, mas amigos de verdade. Eduardo deu de ombros. Talvez 2 ou 3 no máximo. Marina estudou o rosto dele. Você se sente sozinho? Constantemente, Eduardo admitiu. Até conhecer você. Elas palavras criaram um momento de intimidade que deixou Marina sem saber o que dizer. Ela estava se acostumando com a honestidade brutal de Eduardo, tão diferente dos jogos e indiretas que ela associava com paquera. Marina, Eduardo disse, inclinando-se para a frente. Eu gostaria de te apresentar para algumas pessoas. Meus amigos, talvez no fim de semana? O estômago de Marina se contraiu. Que tipo de pessoas? Pessoas normais. Carlos, meu assistente, que também é meu amigo. Beatriz, que é arquiteta e trabalha comigo há anos. Rodrigo, que eu conheci na faculdade. Eduardo, eu não sei. Eles vão esperar alguém como eles. Eles vão esperar alguém que me faz feliz. E você me faz feliz. Marina mordeu o lábio pensativa. Onde vocês se encontram? Rodrigo tem um bar no Vila Madalena. Nada sofisticado. Só um lugar onde a gente se reúne para jogar conversa fora e tomar cerveja. Cerveja? Eduardo riu. Marina, eu posso comprar champanhe de R$ 1.000 a garrafa, mas ainda prefiro uma cerveja gelada num dia quente. Está bem, Marina disse finalmente, mas se eles não gostarem de mim, eles vão adorar você. Como eu adoro! As palavras saíram sem que Eduardo percebesse, e os dois ficaram em silêncio. Era a primeira vez que a palavra adorar aparecia entre eles, e o peso dela pairou no ar como uma confissão não planejada. Eduardo, Marina começou. Eu sei que é cedo para falar essas coisas. Ele se apressou a dizer. Mas é verdade. Eu adoro você, Marina. Adoro sua risada, adoro como você trata as pessoas, adoro como você fica corada quando está nervosa.
Adoro que você me desafia e não tem medo de discordar de mim. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Ninguém nunca disse essas coisas para mim. Então as pessoas que você conheceu eram cegas. Naquela noite, quando Eduardo a deixou em casa, eles se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo suave, hesitante no início, depois mais seguro quando Marina correspondeu. Quando se separaram, os dois estavam respirando pesadamente. Boa noite, Marina, Eduardo disse suavemente. Boa noite, ela respondeu, e ficou observando o carro dele até sumir na esquina. No sábado à noite, Marina passou 2 horas escolhendo roupas. Júlia havia emprestado uma blusa preta e uma calça social, e elas haviam ido ao shopping comprar um batom novo que custou metade do salário de um dia de Marina. Você está linda, disse Júlia pela 5ª vez. Para de se preocupar. E se eles perceberem que eu não pertenço ao mundo deles? E se eu disser alguma coisa errada? Mari, você é inteligente, engraçada e gentil. Se eles não gostarem de você, é porque são imbecis. O bar do Rodrigo era realmente simples. Mesas de madeira, decoração despojada, música ao vivo aos sábados. Marina se sentiu um pouco mais relaxada quando viu que o ambiente não era intimidador. Eduardo a estava esperando em uma mesa no fundo, e quando a viu chegar, seu rosto se iluminou. Você veio, disse ele, se levantando para beijá-la no rosto. Eu disse que viria. Eu sei, mas você também disse isso da primeira vez e... Eduardo sorriu. Esquece. Venha, quero que você conheça todo mundo. Carlos, o assistente de Eduardo, era um homem negro de cerca de 30 anos, simpático e descontraído. Beatriz era uma mulher elegante de cabelos cacheados que cumprimentou Marina com um sorriso genuíno. Rodrigo, o dono do bar, tinha a energia contagiante de alguém que adorava conhecer pessoas novas. No início, Marina se sentiu tensa, medindo cada palavra. Mas aos poucos, conforme a conversa fluía sobre música, filmes e histórias engraçadas do trabalho, ela começou a relaxar. Eduardo nos contou que você estuda administração, disse Beatriz. Em que faculdade? Uninove. É uma particular. Nada muito prestigioso, Marina respondeu, imediatamente se arrependendo de ter soado defensiva. Eu fiz arquitetura na Uninove também, Beatriz disse casualmente. Ótimos professores. Você pretende trabalhar em que área? Marina ficou surpresa. Beatriz não parecia o tipo de pessoa que estudaria numa faculdade inferior. Eu, na verdade, não sei ainda. Sempre pensei em talvez abrir meu próprio negócio um dia. Que tipo de negócio? Perguntou Carlos, genuinamente interessado. É meio bobo, mas eu sempre sonhei em ter uma confeitaria. Eu aprendi muito observando o chefe do restaurante e em casa eu faço alguns doces. Isso não é bobo, interrompeu Rodrigo. A gastronomia é um dos setores que mais cresce em São Paulo. Tem ideia de como você financiaria? Marina percebeu que eles estavam levando sua ideia a sério, fazendo perguntas práticas, oferecendo sugestões. Não havia condescendência ou deboche, apenas interesse genuíno. A noite estava indo bem, até que um grupo de pessoas bem vestidas entrou no bar. Marina notou que uma mulher loira e elegante acenou para Eduardo, que ficou visivelmente desconfortável. Edu, que coincidência te encontrar aqui, disse a mulher se aproximando da mesa. Ela usava um vestido que custava mais do que Marina ganhava em 6 meses. Oi, Fernanda, Eduardo respondeu friamente. Marina, esta é Fernanda Oliveira. Fernanda, Marina. Fernanda deu uma olhada rápida em Marina, claramente avaliando cada detalhe da sua roupa e aparência. Prazer, disse ela, mas seu tom sugeria o contrário. Eduardo não sabia que você frequentava este tipo de lugar. Gosto de variedade, Eduardo respondeu secamente. Que interessante. Marina, você trabalha em quê? Marina sentiu todas as inseguranças voltando de uma vez. Eu sou garçonete. Ah, Fernanda disse, como se isso explicasse tudo. Que autêntico. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Beatriz e Carlos trocaram olhares desconfortáveis. Rodrigo fingiu estar ocupado limpando copos, e Eduardo parecia querer que a terra se abrisse e o engolisse. Bem, eu vou deixar vocês curtindo a experiência local, Fernanda disse com um sorriso falso. Eduardo, nos falamos, Marina, foi um prazer. Depois que ela saiu, a atmosfera da mesa mudou completamente. Marina se sentia como se tivesse encolhido 3 tamanhos.
Desculpem por isso, Eduardo disse, claramente irritado. Fernanda é complicada. Ex-namorada? Marina perguntou, tentando manter a voz casual. Algo assim. Nós saímos algumas vezes no ano passado. Marina acenou com a cabeça, mas por dentro estava processando o que havia acabado de acontecer. Fernanda era tudo o que ela não era. Sofisticada, bem vestida, claramente do mesmo mundo social que Eduardo. E a forma como havia olhado para Marina deixou claro que ela a considerava inadequada. Marina, você está bem? Perguntou Beatriz suavemente. Estou ótima, Marina mentiu. Na verdade, acho que vou indo. Tenho que trabalhar cedo amanhã. Eu te levo. Eduardo se ofereceu imediatamente. Não precisa. Vou de metrô. Marina. Sério, Eduardo. Foi ótimo conhecer vocês, disse ela para os amigos dele, que a observavam com expressões preocupadas. Obrigada pela noite. Marina saiu do bar rapidamente e Eduardo a seguiu. Marina, espera. Eduardo, está tudo bem, só estou cansada. Não, não está tudo bem. A Fernanda foi uma idiota e eu deveria ter dito algo. Marina parou de andar e o encarou. E o que você ia dizer? Que ela estava errada. Mas ela não estava. Eu realmente sou só uma garçonete. Eu realmente não pertenço ao seu mundo. Meu mundo não é o mundo dela. Não é? Porque vocês claramente se conhecem do mesmo círculo social. Vocês saíram juntos. Ela é o tipo de mulher que as pessoas esperam ver ao seu lado. Eduardo passou as mãos pelos cabelos frustrado. Marina, eu não me importo com o que as pessoas esperam. Mas eu me importo, Marina disse, sua voz ficando mais alta. Eu me importo porque toda vez que alguém como ela me olhar, eu vou lembrar que não sou suficiente. Que sou uma intrusa tentando pertencer a um lugar que não é meu. Isso não é verdade. Eduardo, ela estava certa sobre uma coisa. Isso é muito autêntico para você. Eu sou muito autêntica, muito real, muito comum. Marina, por favor, não faz isso. Mas Marina já estava caminhando em direção à estação de metrô, deixando Eduardo parado na calçada, se perguntando como uma noite que começou tão bem havia terminado de forma tão desastrosa. Quando Marina chegou em casa, Júlia estava assistindo televisão na sala. Como foi? Perguntou ela animadamente, mas seu sorriso desapareceu quando viu o rosto da amiga. O que aconteceu? Marina contou tudo sobre a noite, sobre os amigos simpáticos de Eduardo, sobre Fernanda e seus comentários sutilmente cruéis. Mari, você não pode deixar uma pessoa horrível como essa estragar o que você tem com o Eduardo. Ju, ela só disse em voz alta o que todo mundo estava pensando. Eu não pertenço àquele mundo. E daí? O Eduardo escolheu você, não ela. Por enquanto, Marina disse tristemente. Mas e quando ele perceber que ter uma namorada garçonete é mais complicado do que parecia? E quando ele se cansar de ter que me defender? Júlia suspirou, sabendo que quando Marina entrava nesse espiral de insegurança, era difícil tirá-la de lá. Você vai falar com ele? Eu não sei. Talvez precise de um tempo para pensar. Naquela noite, Marina dormiu mal, sonhando com mulheres elegantes que sussurravam sobre ela em cantos de restaurantes caros, todas dizendo que ela não era suficiente, que não pertencia ali, que era apenas uma fase na vida de Eduardo Santos. Por 3 dias, Marina evitou Eduardo. Quando ele aparecia no restaurante, ela pedia para outra garçonete atendê-lo. Quando ele tentava falar com ela, ela encontrava desculpas para fugir. Eduardo mandou flores, que ela agradeceu educadamente através do senhor Roberto. Ele mandou mensagens que ela respondeu com monossílabos. Na quarta-feira à noite, Júlia não aguentou mais. Mari, isso já passou do limite do ridículo, disse ela, encontrando a amiga estudando na mesa da cozinha, mas claramente sem conseguir se concentrar. Você está sofrendo, ele está sofrendo. E por quê? Por causa de uma mulher maldosa que disse exatamente o que ela queria que você ouvisse? Não é só por causa dela, Ju. É por causa de tudo. Eu percebi que estava vivendo uma fantasia. Que fantasia? A fantasia de que você merece ser feliz. A fantasia de que alguém pode te amar pelo que você é. Marina fechou o livro de contabilidade com força. A fantasia de que diferenças sociais não importam. Elas importam, Júlia. Elas sempre importaram. Só se você deixar que importem. É fácil falar isso quando você nunca esteve na posição de ser julgada por onde compra suas roupas ou onde estudou.
Júlia se sentou ao lado da amiga. Mari, você lembra quando conhecemos? Você tinha 12 anos, havia acabado de chegar da Bahia com sua mãe. Não conhecia ninguém. Falava com sotaque diferente. As meninas da escola riram de você no primeiro dia. Ju, deixa eu terminar. Você chegou em casa chorando, disse que nunca mais ia voltar para a escola. E no dia seguinte, sabe o que você fez? Voltou, de cabeça erguida. E aos poucos, conquistou todo mundo. Porque você é incrível, Marina. Você sempre foi. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Mas isso é diferente. É diferente porque agora você tem algo real a perder. Mas, Mari, você está jogando fora a coisa mais bonita que já aconteceu na sua vida por medo. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, Eduardo estava em seu escritório mesmo sendo quase meia-noite. Carlos havia ficado até tarde ajudando com relatórios, mas principalmente para ouvir o chefe desabafar. Eu estraguei tudo, Carlos, Eduardo disse olhando pela janela para as luzes da cidade. Deveria ter defendido ela na hora. Deveria ter dito para a Fernanda calar a boca. Você não podia prever que a Fernanda ia aparecer, e você não pode controlar o que pessoas ruins dizem. Mas posso controlar como eu reajo a isso. A Marina estava certa. Eu deixei que alguém do meu passado a fizesse se sentir pequena. Carlos estudou o rosto do amigo. Em 5 anos trabalhando juntos, ele nunca havia visto Eduardo tão abatido por causa de uma mulher. Eduardo, posso falar uma coisa? Como amigo, não como funcionário. Claro, a Marina é a melhor coisa que aconteceu com você desde que te conheço. Antes dela você era bem-sucedido, mas estava vazio. Agora você ri mais, se preocupa menos com o trabalho, tem brilho no olhar. Você não pode desistir dela por causa de uma idiota como a Fernanda. Não estou desistindo. É ela que está se afastando. Então vai atrás dela. Mostra para ela que o que vocês têm é mais forte do que qualquer preconceito. Como? Carlos sorriu. Você é um empresário milionário, Eduardo. Use sua criatividade. Na sexta-feira à noite, Marina estava trabalhando no restaurante quando o senhor Roberto se aproximou dela com uma expressão estranha no rosto. Marina, tem um delivery para você. Delivery? Eu não pedi nada. É melhor você ver. Marina seguiu o gerente até a entrada do restaurante, onde encontrou um rapaz de uniforme segurando uma caixa pequena e elegante. Marina Santos? Perguntou ele. Sou eu. Entrega especial para a senhora. Marina pegou a caixa, confusa. Dentro havia o sapato que ela havia perdido na primeira noite. Mas agora ele estava em um pequeno vaso com uma suculenta plantada dentro, exatamente como ela havia sugerido de brincadeira. Junto havia um cartão. Você disse que poderia ser um vaso para plantas. Você estava certa. Assim como estava certa sobre muitas outras coisas. Mas estava errada sobre não pertencer ao meu mundo. A verdade é que meu mundo só faz sentido com você nele. Me dê uma chance de provar isso. Estarei esperando na padaria da Dona Rosa às 23h30. Eduardo. Marina olhou para o sapato vaso, depois para o cartão, depois para o senhor Roberto, que fingia não estar prestando atenção, mas claramente estava curioso. Posso sair um pouco mais cedo hoje? Perguntou ela. Senhor Roberto sorriu. Pode ir, Marina. O amor é mais importante que algumas mesas. Eram 11h40 quando Marina chegou à padaria. Eduardo estava sentado na mesa de sempre, com 2 xícaras de café à sua frente e uma expressão ansiosa no rosto. Quando a viu entrar, ele se levantou tão rapidamente que quase derrubou a cadeira. Você veio, disse ele, como havia dito na primeira noite. Eu sempre venho, Marina respondeu, se sentando à sua frente. Marina, eu preciso te falar algumas coisas. Primeiro, eu sinto muito por não ter defendido você na hora. A Fernanda foi cruel e eu deveria ter dito isso para ela. Eduardo, deixa eu terminar, por favor. Segundo, você tem razão sobre nós vivermos em mundos diferentes. Eu tenho privilégios que você não tem, oportunidades que você não teve, mas isso não significa que você vale menos que eu, ou que não merece estar no meu mundo. Marina mexeu o café, pensativa. E terceiro? Terceiro, eu te amo. Marina olhou para ele surpresa. O quê? Eu te amo, Marina. Não adoro. Não gosto muito. Eu te amo. Amo sua risada. Amo como você trata as pessoas. Amo como você transforma desastres em momentos memoráveis. Amo como você me desafia. Como você me faz querer ser uma pessoa melhor.
Eduardo, você mal me conhece há um mês. Eu te conheço o suficiente para saber que quero passar o resto da minha vida te conhecendo melhor. Eduardo pegou as mãos dela sobre a mesa. Marina, eu não posso mudar de onde venho, e você não pode mudar de onde vem. Mas podemos construir algo novo juntos, algo que seja nosso. Marina sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu também te amo, sussurrou. Mas tenho tanto medo. Medo do quê? Medo de não ser suficiente. Medo de que você um dia acorde e perceba que pode ter alguém melhor. Eduardo se levantou e foi se ajoelhar ao lado da cadeira dela. Marina Santos, você é a mulher mais incrível que já conheci. Você trabalha 16 horas por dia, entre o trabalho e os estudos. É gentil com todo mundo que conhece, tem sonhos que te fazem brilhar quando fala sobre eles. Como isso não seria suficiente? Porque eu uso roupas da C&A e você está acostumado com mulheres que usam grife. Porque você estuda numa faculdade particular simples e você convive com pessoas que foram para universidades caras. Porque eu moro na Zona Leste e você mora numa cobertura em Moema. Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos. Marina, você quer saber por que eu me apaixonei por você? Porque quando eu estava com a Fernanda e mulheres como ela, eu me sentia vazio. Elas me queriam pelo meu dinheiro, pela minha posição social. Você me quer pelo que eu sou. Você foi a primeira pessoa em anos que me fez rir de verdade, que me fez querer chegar em casa só para contar como foi meu dia. Mesmo? Mesmo. E se alguém como a Fernanda não conseguir ver o quão incrível você é, o problema é dela, não nosso. Marina riu entre as lágrimas. Você realmente plantou uma suculenta no meu sapato. Você disse que ia funcionar, e funcionou, assim como nós vamos funcionar se você me deixar tentar. Marina olhou para o homem ajoelhado ao lado dela, declarando amor numa padaria simples na madrugada de uma sexta-feira. Não era como nos filmes que ela assistia com Júlia, mas era perfeito do jeito que era. Está bem, disse ela finalmente. Vamos tentar, mas promete uma coisa. Qualquer coisa. Promete que se um dia você perceber que isso não está funcionando, você vai ser honesto comigo, não vai ficar comigo por pena ou por teimosia. Eduardo sorriu e beijou as mãos dela. Prometo. Se você prometer a mesma coisa. Prometo. 6 meses depois, Marina estava formada em administração e Eduardo havia investido na confeitaria dos sonhos dela. Doces da Mari ficava numa pequena loja em Pinheiros, decorada com plantas em sapatos vintage que haviam se tornado a marca registrada do lugar. Eduardo continuava dirigindo sua empresa, mas agora chegava em casa todas as noites para jantar que Marina preparava, quando não queimava. Júlia havia se tornado sócia minoritária da confeitaria e gerente de redes sociais. Carlos havia se tornado amigo próximo de Marina. Beatriz havia encomendado o bolo de casamento na confeitaria. Rodrigo havia se tornado fornecedor oficial de café. E Fernanda? Bem, Fernanda havia tentado se reconciliar com Eduardo quando soube que ele estava sério com Marina, mas havia recebido um não educado, mas firme. Sabe o que é engraçado? Disse Marina numa noite enquanto eles lavavam louça juntos no apartamento em Moema, onde agora moravam juntos. O quê? Perguntou Eduardo, secando um prato. Eu perdi um sapato e ganhei uma vida inteira. Eduardo riu e puxou ela para perto. Tecnicamente você não perdeu o sapato. Ele virou um vaso. Verdade. E agora temos dezenas deles na confeitaria. É nossa marca registrada. Transformamos acidentes em arte, lembra? Marina se esticou para beijá-lo. Eu te amo, Eduardo Santos. Eu também te amo, Marina Santos. E sabe de uma coisa? O quê? Ainda acho que você é a garçonete mais linda de São Paulo. Marina riu e o atingiu com o pano de prato. Eu não sou mais garçonete. Uma vez garçonete, sempre garçonete. Eduardo brincou correndo pela cozinha para escapar dela. É assim que nos conhecemos. Vem cá, seu empresário metido. Marina correu atrás dele, e os dois riram como adolescentes pela casa que agora chamavam de lar. Do lado de fora, São Paulo continuava sua vida noturna agitada. Milhões de pessoas perseguindo sonhos, enfrentando medos, encontrando amor nos lugares mais inesperados. E em algum lugar da cidade, outra garçonete desastrada estava servindo outro empresário bem-sucedido, sem saber que às vezes o amor começa com um simples sapato perdido.